Infelizmente, eu tenho convivido com tantas pessoas amarguradas, pessoas angustiadas, pessoas com problemas até mesmo de depressão, por causa de palavras que foram colocadas, ou melhor dizendo, palavras que foram mal colocadas, de pessoas próximas a elas que lhes feriram brutalmente, e por que não dizer até mesmo de forma física, porque são agressões físicas ou mentais ou verbais. A grande realidade é que gera em nós estigmas que são terríveis. E eu gostaria de ler um texto que alguns teólogos dizem se tratar do fato da idolatria. É sobre raízes de amargura. Se é sobre idolatria ou não, fica para segundo plano neste momento. Testifica-se no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 15, a seguinte frase, o seguinte versículo, melhor dizendo: tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando em vós perturbe, e por ela muitos se contaminam. Enfim, por que falo sobre a raiz de amargura? Porque no início deste vídeo eu coloquei um poema que fala justamente sobre raízes de amargura. Raízes que fazem com que as pessoas acabam nutrindo sentimentos tão nihilistas, tão negativos, tão nocivos a si, tão nocivos ao próximo, quando na verdade são palavras que são inseridas em nossos âmagos e que tanto nos machucam. Existe um ditado que diz que paus e pedras podem me ferir, mas palavras jamais. Eu acredito que quem criou esse tipo de pensamento nunca foi agredido, ou então é alguém sem noção. Porque não existe ferida mais dolorosa do que uma ferida em uma alma. E quantas almas encontram-se até mesmo avassaladas por causa de palavras que lhe foram, por causa de preconceitos. Fala-se muito hoje sobre o bullying, o que é uma realidade. Eu sei que existe muito mimimi, por que não dizer? Muitos se vitimizam, mas isso não quer dizer que não exista realmente palavras preconceituosas, homens que são misóginos, que ofendem, que ferem, por que não dizer até as suas próprias esposas, inferiorizam estas mesmas mulheres, jogando por terra todos os seus projetos, toda a sua personalidade, colocando em dúvida o seu caráter e a sua capacidade. Na contramão dos fatos, quantas mulheres também não humilham e não inferiorizam os seus cônjuges, ou seja, os seus próprios esposos? Infelizmente, quantos pais não maltratam e não ferem os seus próprios filhos? Por que não dizer também sobre o preconceito racial, a qual eu mesmo, por se tratar de uma pessoa de cor mais escura, e com prazer tenho orgulho de dizer que sou negro, quantas vezes também já não fui ofendido por causa da minha cor? Lembra quando eu trabalhava em uma portaria, uma mulher com problemas até mesmo mentais. Na época eu até mesmo ironizei. Quando ela foi se tratar, eu estava na portaria e ela me ofendia com palavras de baixo calão, me chamando de negro. Mas eu não quis fazer disso uma tempestade em copo d'água. Eu costumo dizer que sou de uma raça tão nobre, e a cor que me cobre é que me torna tão rico e o preconceito tão pobre. É bom até recapitular o que eu disse. Eu sou de uma raça tão nobre, e a cor que me cobre é que me torna tão rico e o preconceito tão pobre. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Sei que existe o terrível preconceito contra as pessoas, mas sei também que muitos gostam de vitimizar, seja em termos de preconceito racial, ou seja, por que não dizer também sobre o homossexualismo? Porque, infelizmente, quantos não são vilipendiados, não são humilhados por causa de sua preferência sexual? E, novamente, como cristão, eu afirmo que
O cristianismo ele não adota o homossexualismo, porque ele preconiza um relacionamento hétero, um relacionamento profícuo e fecundo. Mas contudo, nem contudo eu devo discriminar, desrespeitar. Eu costumo dizer que o meu direito termina onde começa o seu. O dever meu é sempre respeitar, seja quem for, e olhar o homem como ser humano, como pessoas iguais, porém de personalidades e preferências diferentes. Eu não julgo pessoas, eu avalio comportamentos. E se os comportamentos não se adequam àquilo que eu creio ser o meu princípio de vida, eu descarto, sem contudo trazer qualquer tipo de humilhação, sem qualquer tipo de discriminação. E quando eu falo de princípios, eu priorizo um princípio maior que testifica-se nas Sagradas Escrituras, que para mim é o padrão de vida, é a minha filosofia de vida, onde eu pauto os meus conhecimentos, onde eu pauto a minha essência, por que não dizer, onde eu firmo-me nesses conceitos que são através das Sagradas Escrituras, que traçam o meu horizonte, que fazem o meu norte. E aquilo que eu creio que é bom para mim, eu sempre preconizo para as pessoas. Mas como estou falando de raízes de amargura, de pessoas que por uma razão específica foram feridas, foram humilhadas, foram vilipendiadas, até mesmo hostilizadas. É importante apresentar não o problema, mas a solução. Eu lembro-me de um texto tão profundo em que nós lemos no Evangelho que João escreveu, falando sobre uma samaritana. Alguns que gostam de abordar de forma mais profunda sobre esse texto, ao fazerem uma hermenêutica sobre esse texto, eles fazem uma reflexão sobre esta mulher. E outro dia eu vi alguém fazendo uma reflexão com tanta propriedade, tão sincera e tão idônea a respeito dessa questão em específico. E então eu aprendi muito mais ainda e amei muito mais ainda esse homem chamado Jesus Cristo, que foi o mestre que ensinava os seus discípulos. Eu imagino como ficavam os discípulos deslumbrados com um coração tão sincero e tão verdadeiro. Falo isso porque, segundo aquele que estava fazendo uma explanação sobre esse texto registrado no capítulo 4 do Evangelho daquela samaritana, do Evangelho escrito por João, em que Jesus dialogava com a samaritana. E a primeira dificuldade é porque os homens não davam muita atenção, as mulheres não tinham muitos valores por causa daquela cultura até então contemporânea machista. E que dirá o mestre, já que Jesus era o mestre? E para piorar, além de ser uma mulher, jamais poderia falar com um homem, jamais poderia falar com um mestre, alguém que ensinava, e principalmente pelo fato de ser uma mulher samaritana, e os samaritanos geralmente eles eram discriminados, eles sofriam preconceitos pelos judeus. Mas no entanto lá estava este mestre querido, conversando naturalmente, pedindo até mesmo que essa mulher lhe desse água. Haja vista a questão de esta mulher ser uma mulher que também tinha uma vida dúbia, já havia vindo de vários relacionamentos que acabaram dando em nada. Mas não se ouviu uma palavra de acusação por parte do mestre querido. A conclusão desses fatos é que ele ofereceu para ela a água viva, a água que jorra de dentro dos nossos corações. Ofereceu uma verdadeira adoração para que essa mulher pudesse compreender que ali estava alguém diferenciado, alguém que não era preconceituoso, mas alguém que estava acima de tudo avaliando ela pelo seu próprio coração. E ela, compreendendo as mensagens tão profundas do seu mestre, voltou à sua aldeia e trouxe outras pessoas para ouvir palavras que traziam alento para a sua alma. Na verdade, esse mestre querido chamado Jesus Cristo estava apenas tirando as farpas que haviam naquela mulher, já que o sol estava escaldante, e geralmente o sol durante o meio-dia era um sol terrível. E é um tanto estranho uma mulher durante o dia solitária para buscar a sua água. Alguns que gostam de avaliar mais a fundo esta questão ao fazerem as suas interpretações,
Dizem que as mulheres geralmente gostavam de caminhar juntas e esta mulher preferiu ir solitariamente. E essas mulheres gostavam de ir quando o sol estava mais frio, digamos assim. Mas esta mulher preferiu enfrentar as intempéries do tempo. Preferiu enfrentar o calor escaldante justamente para se livrar, talvez, quem sabe, de algumas atitudes que poderiam ferir, de palavras que poderiam magoá-las. Não foi diferente também com uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Eu paro para pensar quantas vezes aquela mulher que tinha um fluxo de sangue já não fora humilhada por causa do seu problema. Com certeza gosto aqui de fazer até mesmo uma ilação acerca dessa questão. Quando esta mulher, ela com certeza deve ter falado com alguém, acreditado e confiado em alguém. E com certeza o seu problema acabou se tornando conhecido de muitas pessoas que, por sua vez, se na época de hoje nós, como estava dizendo no início, somos tão humilhados por causa do preconceito, por causa da discriminação, eu imagino na época em que esta mulher que tinha um fluxo de sangue, eu imagino a situação desta mulher. Tanto é que ela não quis falar com o mestre querido. Quando ela viu que ele estava passando, ela pensou consigo: se ao menos eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. Com certeza ela não teria coragem de falar abertamente do seu problema. A grande realidade é que ao tocar de Jesus Cristo saiu virtude. E esse mestre querido novamente poderia simplesmente seguir o seu caminho, mas ele, de uma forma tão paradoxal, por que não dizer assim, de uma forma tão conflitante, de uma forma tão sublime, ele confrontou essa mulher, ele expôs esta mulher, quando perguntou quem havia lhe tocado. E essa mulher, com certeza, talvez trêmula, angustiada, por causa da situação a qual ela se encontrava, ela acabou confessando que era ela. E de repente Jesus libera uma palavra tão maravilhosa, quando ele diz para essa mulher, e chamando ela de filha, ele a trouxe de volta, ela ressocializou esta mulher, quando disse que ela havia sido curada. Enfim, não é diferente com a mulher que estava prestes a ser apedrejada, em que os mestres da época, senhores de si, senhores autossuficientes, senhores obstinados religiosos, e quantos talvez já não tiveram noites de prazer. Estou aqui até mesmo criando uma história, parafraseando essa questão. Mas a grande verdade é que essa mulher era uma mulher adulta. Eles fizeram questão de lembrar apenas da mulher, esqueceram aquele que estava com ela, quando na verdade haveria de ser apedrejados os dois, e eles queriam de qualquer forma, por causa da lei judaica, apedrejar essa mulher, que servia apenas de um bode expiatório. E novamente eu vejo esse mestre querido com os olhos tão serenos, dizendo: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, trazendo aqui para a atual conjuntura, quem de nós não temos pecado? Quem de nós não temos defeitos? Que direito tenho eu de julgar uma ou outra pessoa por causa de um ou outro defeito? E quando todos foram embora, ele perguntou: alguém te condenou? E ela disse: não, mestre, ninguém. Então também eu não te condeno, vai e não peques mais. A grande verdade é que o propósito desse Deus maravilhoso sempre foi um só: o de liberar o perdão. Existe uma frase tão profunda de Philip Yancey que diz que o perdão é a única alternativa que pode deter o ciclo do ódio e da dor. E essa palavra veio em meu coração, esse pensamento de Philip Yancey, de forma tão profunda, porque geralmente quantas vezes não trazia o coração ferido, já que falei sobre o meu passado, porque também tive um passado de discriminação por causa de um vício no alcoolismo, e quantas pessoas, por se tornarem pessoas que são, por que não dizer, escória da sociedade, ou acabam sendo tido como escória da sociedade, acabam sendo estigmatizadas, acabam sendo humilhadas, até mesmo violentadas moralmente por causa dos seus defeitos. Mas o que eu quero dizer é que sempre haverá uma porta, uma saída. Aqueles que foram feridos, existe a solução melhor para tudo, é liberar o perdão.
seja uma esposa que foi e vive sendo humilhada pelo seu esposo. Saiba que esse mesmo Deus que esteve com a samaritana, que esse mesmo Deus que esteve com aquela mulher adúltera, é o mesmo Deus que vive para todo sempre. Naquela época ele vivia limitado no tempo e no espaço, em um corpo frágil como o nosso. Conheceu as nossas dificuldades. Ele também foi rejeitado, ele também foi humilhado, ele também foi ferido de várias formas. Antes, quando ministravam, procurava levar o amor para as pessoas. E quantos não iam atrás dele apenas para ganhar suas bênçãos, o que não é muito diferente da atual conjuntura. Humilhado, rejeitado, cuspido, escarnecido em uma cruz, negado até mesmo pelos seus discípulos, porque os abandonaram, esse mestre querido acabou pagando com a própria vida, para que através da sua morte nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância nele. Hoje, depois de 3 dias, ele ressuscitou, e voltou aos céus e enviou o seu doce Espírito Santo, para trazer para nós o bálsamo, para que possa refrigerar tanto a minha como a sua alma. Jesus está aqui, porque ressuscitou-se no 3º dia. E hoje, quando nós lemos deste mesmo livro de Hebreus, porém no capítulo 4, que nós temos um sumo sacerdote, que ele foi provado em tudo. Ele conheceu todos os tipos de violência que a ele foi impetrado. Justamente isso nos torna apto para ser o nosso intercessor, ser o nosso refrigério, ser aquele que reconforta os nossos corações. Aquela que vive sendo humilhada pelo seu esposo, sabe que existe um Deus maravilhoso que é vivo e que está hoje trazendo para nós, os nossos corações, todo o bálsamo, volta a repetir. E aquele que se sente humilhado por uma liderança, por um chefe no emprego, não deixe que as raízes de amargura contaminem o seu coração. E já que no início foi falado sobre idolatria, por que não também pensar dessa forma? Porque muitos acabam criando até mesmo deuses abstratos ou concretos, enfim, por causa de um coração ferido. Apostatam da fé e muitos chegam a abjurar da fé e acabam deixando o que seria melhor, uma comunhão maravilhosa, uma comunhão profunda, uma comunhão genuína com esse Deus chamado Jesus Cristo. Onde eu volto ao versículo 15 do capítulo 12 do livro de Hebreus. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus. É importante que nós venhamos a enchermos cada dia e cada vez mais da graça de Deus. Hoje, se alguém quer me humilhar ou me ofender, eu sei que existe alguém que me ama muito mais do que qualquer coisa. E isso deixou de ser tão relevante quando eu sei que eu sou amparado, quando eu sei que Jesus Cristo morreu por mim, não na cruz. Quando eu sei que quando estou só e quando estou em momentos de adversidades, a tua misericórdia, a tua graça superabunda a minha vida. Como está escrito também, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Enfim, esse Deus é profundamente maravilhoso. Por isso nós jamais devemos deixar que venha privar dessa graça maravilhosa. E por isso não deixar que nenhuma, como está testificado aqui, e de que nenhuma raiz de amargura brotando em vós perturbe, e por ela muitos se contaminam. A raiz é algo que vai engendrando sobre a terra, e quantas raízes não vão se aprofundando, quantas de forma tão terrível, e ramificando no solo. E quantos corações não estão engendrados, enraizados com amargura, com angústia, com dor. Mas Deus quer extirpar todo esse nocivo mal e transformar o coração em um coração fértil, como também testifica no próprio livro de Hebreus. Ele quer arrancar de nós o coração de pedra, endurecido por causa do sofrimento, por causa dos próprios pecados que nós cometemos, por causa dessa natureza terrível, e enxertar em nós um coração e colocar em nós, transplantar em nós o seu coração maravilhoso, um coração de carne. Mas para isso é necessário que nós venhamos a tomar sempre o remédio contra a rejeição, porque a nossa natureza com certeza há de rejeitar qualquer tipo de sentimento como esse. Mas quando nós tomamos o remédio, que é a palavra de Deus, através das Escrituras, aí sim,
A palavra das Sagradas Escrituras, elas são como drages de remédio. Às vezes nós não sentimos seus efeitos de imediato, mas ao tomar cada dia, paulatinamente, ao fazer uso a miúde desse remédio, quando nós menos percebemos, nós nos tornamos incólumes das agruras da vida. E este é o antídoto para que nós venhamos a viver bem e em paz. Existe um outro texto do salmista Davi, que testifica-se no Salmo 51, em que ele diz: cria em mim, Senhor, um coração puro, renova em mim um espírito reto. E no Salmo 139 ele diz: sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Peça a Deus que sonde o seu coração e retire todo o caminho mau, toda a raiz de amargura possa ser extirpada, para que a graça de Deus possa superabundar em sua vida. Bendito seja o teu santo nome. Amém.